Continuando, função do primeiro grau, uma pequena revisão do que a gente viu e talvez alguma coisinha a mais. Tá assim, ó. Como é que a gente obtém uma equação, né? Ou uma função da reta, né? Uma linear, tá? A partir de dois pontos, por exemplo, então tem um gráfico, tem um ponto A e B. Ponto A, 1 e 2. Ponto B, menos 2 e 4. Jogo na matriz, lembra? X, Y1, jogo as coordenadas, a ordem não importa, quem vai em cima, quem vai embaixo, se é A, se é B, não tem problema. Repito as duas e faço aquela regra de Sarri, né? Ou Sarros, como aportuguesado, né? Faço as diagonais para a direita, já coloco aqui, né? Então, olha lá, 4x, y menos 4, olha lá, 4x, y menos 4. As diagonais para a esquerda, a gente inverte o sinal, né? Então, aqui dá menos 2y, eu marquei 2y. Aqui dá 2x, eu marquei menos 2x. E aqui dá 4, eu marquei menos 4. Somando tudo, 4x menos 2x dá 2x. 2y mais y dá 3y, menos 4 menos 8. Né? Então, a minha equação está aqui, já estou isolando o y, né? Para saber quem é o coeficiente angular, deu menos 2 terços, e o linear, menos 8 terços. Tá bom? Então eu sei que ela é uma função decrescente em função do A e também bateu com o gráfico, tá? Uma outra coisa que a gente viu também é obter a equação a partir de um ponto só, mas dando o coeficiente angular. Então eu monto a fórmula do coeficiente angular, né? Que é o M, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, o Y sobre o X. Como eu tenho um ponto só, e esses pontos aqui eu estou olhando o valor é negativo, eu vou substituir aqui, ó, para ficar positivo, tá bom? Fica mais fácil, ó. Então eu mantive y e x. Agora eu não preciso colocar nem b, por quê? Porque eu quero a equação, né? Então eu tirei o b, deixei y e x. No lugar de ya, eu coloquei menos 4, como aqui é menos, mais 4. No lugar de xa, eu coloquei 2, como aqui é menos, e é menos x2. Vou multiplicar em cruz, vai ficar menos 3 vezes x mais a, igual a y mais a. Então dá menos 3x menos 6. E já passei o 4 para cá, ó, menos 4, igual a y. Então isso aqui, ó, y vai ser igual a menos 3x menos 10. Coeficiente angular, menos 3, quem multiplica o x. Coeficiente linear, o termo independente, né, menos 10. Então essa função, como o coeficiente angular é negativo, como a primeira, deu também o quê? Decrescente. Sem ver o gráfico, a gente já sabe que é uma reta descendo. Por último aqui, dessa lousa, né? A gente tem, não sei se vocês lembram, mas a linearização, ou seja, colinearização, ou seja, 3 pontos são colineares ou não? Eles pertencem à mesma reta ou não? O que a gente faz? Só aproveitando, só deixa aqui. A gente vai montar igual aqui, ó, vamos montar o determinante. Só que a gente aqui não precisa ter x e y, eu não quero a equação, eu quero ver se esses pontos estão na mesma reta, se eles são colineares. Eu ponho as coordenadas e faço o Sarri. Se der zero, como é o caso aqui, ó, 6, ó, menos 6, né, ó, menos 2, 3 e 1, menos 6, aqui tem zero, não precisa, aqui tem zero, não precisa. Olha aqui agora, menos 6, mas como eu tenho que inverter o sinal, mais 6. Aqui tem zero, não precisa, tem zero, não precisa. Mais 6, menos 6, zero. Isso é sinal que esses pontos pertencem à mesma reta. Aí eu chutei outros pontos aqui, né? Torcendo para que desse alguma coisa diferente. E deu mesmo, né? Olha, eu coloquei menos 4 e 1, menos 1 e 4, 3, 2, 0, 0. Ó, menos 1, 4, 3, 2, 0, 0. Aqui vai dar menos 2, aqui não precisa, não precisa. Aqui deu 12, como eu tenho que inverter. Aqui, ó, tá errado, ó, tá vendo? É bom a gente fazer direto, porque 4 vezes 3 vezes 1 dá 12. Como eu tenho que inverter o sinal, ó, menos 12. Certo? Menos 12. Menos 12 e menos 2 dá o quê? Menos 14. Então, como deu diferente de zero, os pontos não são alinhados, ou seja, não são colineares. Então, aqui 3 exemplos, né? Para a gente abrir a cabeça da gente em relação à equação da reta, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, usando o determinante, usando a fórmula do coeficiente angular, verificando se 3 ou mais pontos são alinhados ou não, né? São colineares ou não, tá ok?